Retomar aqui, tá? Bom, vamos retomar porque acabou o espaço que tinha no meu celular e aí acabou desligando aqui, tá? Olha só. Então, ali eu tenho se nós, né? Quando eu falo isso, se nós, o se ele é átono por causa que ele é mais fraco do que o nós. Então, ele acaba tendo menos força, por isso que ele é átono, e o outro ele é tônico e por isso que ele recebe o acento. É porque ele tem, o som dele é mais fraco do que o outro, tá? Essa é a letra B. Letra C. Do grupo dos monossílabos tônicos, separe as acentuadas. Então, além de eu ter os tônicos não acentuados, eu tenho os tônicos acentuados. Os acentuados são pé, dá, nós e lá. Esses são os tônicos acentuados, né? Frase 2. Não, tem a letra D, desculpa. Descreva com suas palavras a regra que justifica a acentuação dessas monossílabas. Por que elas são acentuadas? Porque elas terminam em vogal. Então, se termina na vogal A, E e O, elas devem ser acentuadas, tá? Bom, frase 2. Você está de parabéns, após sua correção o texto ficou perfeito. Todas as palavras destacadas são oxítonas, o que isso significa? Então, todas as palavras, elas são oxítonas, e isso o que significa? Que ela tem mais de uma sílaba, né? Elas aqui são... Você é de sílaba, está é de sílaba, parabéns é trissílaba. Depois eu tenho após de sílaba, correção trissílaba e ficou de sílaba, né? Então aqui eu tenho palavras que tem mais de uma sílaba e ela tem a última sílaba mais forte. Então eu tenho aqui se, tá, bens, pós, correção e ficou. Tá? B. Separe as oxítonas em dois grupos, em acentuadas e não acentuadas. As acentuadas, você, está, parabéns e após. E as que não são acentuadas é correção e ficou. Lembrem-se, correção, ela não é acentuada, mas ela recebe o acento util. O que é util? Significa que essa palavra ela é nasalada, ela sai pelo nariz. Correção. Olha, percebam que dá uma vibraçãozinha aqui no nariz, aqui nessa volta. Então, ela tem que receber esse acento do til. Sempre que houver palavra que termina com ão, a, o, til, ela vai ser uma oxítona, porque sempre vai ser essa sílaba mais forte, tá? Descreva com suas palavras a regra que justifica a acentuação dessas oxítonas. Então, ela é meio parecida com a monossílaba. Então, o que vocês deveriam ter colocado aí mais ou menos e que tem que ter isso? Que ela termina em vogais, I, E, M. Vogais, I, E, M. Tá bem? Essa é a regra das oxítonas. Agora, a hora do estudo. Assinale a informação incorreta. Aqui a gente tem uma capa de revista cujo o personagem que tá aqui é o Nelson Mandela. Ele foi presidente da África, ele foi muito, muito, muito importante porque ele conseguiu grandes feitos lá pro povo africano, tá? Eles quase que não tinham nenhum direito. E depois o Nelson Mandela melhorou um pouco, tá? Assinale a afirmação incorreta. O nome da revista aparece sempre no topo da página. Não necessariamente. O nome de qualquer revista é sempre destacado e é usado o mesmo tipo de letra e uma mesma cor, sem haver variação entre publicações. Essa é a correta. C. Na capa da revista há uma preocupação com as cores utilizadas. Sim, existe. No exemplo acima, destaca-se o uso das cores da bandeira africana, nananana. Sim, mas isso não é o nome da revista, isso são os elementos que tem na capa, tá? 2. As revistas apresentam na capa um assunto específico ou tudo que a edição contém? Ela contém assuntos principais. Tem que ter na capa da revista
elementos que vão dizer o que tem nessa revista, né? Mas não necessariamente vai dizer tudo que tem. Não, vai dizer alguma coisa para chamar a atenção daquele leitor. Bom, aquela revista ela é voltada para a história. Então, as pessoas que gostam de história, as pessoas que são interessadas em história, historiadores, elas precisam ler aquilo que está na capa e se interessar por aquilo. Então, por isso que os editores, eles escrevem de uma forma simplificada, curta, mas que vai chamar a atenção, tá? De quem gosta desse tipo, do público-alvo. Como é possível reconhecer a chamada principal da edição? Como que é possível? A chamada principal, depois do nome da revista, é a maior que tem, é o quê? Mandela, né? É sobre isso que a revista vai falar, sobre Nelson Mandela. Ele é conhecido como Mandela no mundo inteiro. Então, como que a revista vai direcionar para que o assunto vai ser o Nelson Mandela? Com as letras grandes, né? E da mesma cor. No caso, aí a gente tem Mandela bem grande e todo em branco. 4. A que se refere geralmente a imagem representada na capa de uma revista? Se refere ao tema abordado. Bom, o tema da revista é Mandela, Nelson Mandela, um presidente africano. Então, como é que vai ser essa ilustração referente à chamada principal, que é Mandela, tá? Ali tem a imagem do Mandela com as cores da África. 5. Qual é o público que a revista Aventuras na História atinge? Porque eu falei não faz muito tempo, então é público que gosta de história, que se interessa por história, ou pessoas que se interessam pela África, por assuntos que sejam relacionados à África. Mas como o nome da revista é Aventuras na História, então são para pessoas que gostam de história, tá? Vou gravar um outro vídeo, porque esse aqui não vai dar também.